Oi, seja muito bem-vindo ao terceiro bloco da videoaula Primeiros Passos para sua empresa começar a produzir conteúdo, ser encontrada na internet e vender mais. Nós já falamos aqui sobre o novo processo de compra e foram diversos os acontecimentos que tiveram influência nessa mudança. Os avanços da tecnologia, a internet, a mobilidade, a correria do dia a dia, a globalização, o alcance mundial, a rapidez com que se chega até as informações, a compra através de poucos cliques, as mídias sociais, bem, por aí vai. E claro, com a mudança no processo de compra, as empresas também precisam mudar a forma com que elas adquirem a atenção dos clientes. De acordo com uma pesquisa da Series Decisions, 70% da jornada de compra se completa antes mesmo de o cliente entrar em contato com algum vendedor. Ou seja, muitas vezes, o seu cliente está tomando a decisão de comprar um produto da sua empresa ou do seu concorrente, sem mesmo que você saiba ou que você participe dessa decisão. Mas será mesmo que não é possível participar desse processo? Claro que é possível sim. Ao longo da jornada de compra, o consumidor ele toma uma série de microdecisões que vão se firmando sempre que ele tira uma dúvida ou sempre que ele recebe novas informações para dar um novo passo rumo à compra. Há 4 estágios principais nessa jornada. Tudo começa quando o cliente identifica que tem mesmo uma necessidade, um problema ou se ele tem mesmo uma curiosidade. O passo seguinte é quando o cliente se pergunta: o que é esse produto ou esse serviço? Do que ele se trata? Será que eu preciso mesmo? No exemplo daquele pai de primeira viagem da foto que a gente acabou de mostrar, ele pode ter se perguntado: quais são os tipos de fralda que existem? O que é uma fralda biodegradável? Que materiais são usados em fraldas que evitam alergias nos bebês? E assim por diante. Todas essas perguntas, no campo dos o quês, ocupam a fase inicial da jornada. Todos nós, quando a gente pesquisa sobre um tema pela primeira vez, a gente considera descobrir mais o que é de fato aquele assunto, para depois decidir se ele merece um pouco mais de atenção nossa, ou talvez não. No estágio seguinte, depois de desvendar o que é o tema, os clientes dão um passo para saber os comos. O pai do bebê, por exemplo, pode pesquisar como trocar fraldas corretamente, que produtos eu devo usar nesse momento, como encontrar esses produtos, quais as posições e locais da casa seguros para efetuar a troca da fralda, como fazer a troca da fralda em locais públicos, cuidados especiais e assim por diante. O momento de explicar os comos do seu produto ou do seu serviço é muito rico. Empresas que vão além e ajudam o cliente a resolver todos os problemas em torno do produto e que entregam a sua proposta de valor nessa hora, que antecede o momento de compra, essas empresas tendem a ganhar confiança e autoridade. Pense bem que cada informação útil que você oferecer nesse momento vai dar ao seu cliente a segurança de estar lidando com quem de fato entende do assunto. E depois dessa fase, finalmente se aproximam as importantes interações que levam à decisão de compra. É quando o cliente vai se perguntar: eu devo comprar? De quem eu devo comprar? Quanto é que custa? O que eu preciso para efetuar essa aquisição? Nesse instante, as empresas que já forneceram as respostas para aquelas dúvidas anteriores, as mais iniciais, essas saem quilômetros à frente na lista de potenciais fornecedores. A pergunta agora é: e como, hein? Como responder essas questões colocadas pelos clientes? Que tipos de conteúdo funcionam para cada etapa dessa jornada de compras? Esta imagem que a gente está vendo agora mostra as opções que melhor funcionam para cada momento da jornada de compra. À esquerda, a gente vai ver mais próximos ali os conteúdos da fase de descoberta e do reconhecimento. À direita é quando os clientes estão mais perto da decisão de compra. Nos quadrantes superiores estão os conteúdos mais relacionados a negócios que vendem para o consumidor final, B2C, e que travam então um relacionamento mais emocional com o público. Nos quadrantes de baixo estão os formatos de conteúdo que melhor funcionam para quem mantém um relacionamento com um público mais racional, um público empresarial, que demanda informações precisas, comparativos, pesquisas de mercado antes de comprar. Aquele público chamado B2B. É como as empresas, então, que comercializam os seus produtos e serviços para outras empresas.
E a gente vai ver 2 exemplos de como ler essa imagem. Por exemplo, se você tiver uma loja de roupas que interage diretamente com os clientes finais, você vai querer ocupar as fases mais iniciais do processo de compra pelos seus clientes com os materiais que estão lá no primeiro quadrante, lá no alto à esquerda, como você está vendo os vídeos, quizzes, competições, isso tanto no seu site quanto nas redes sociais. Se você tiver uma empresa de contabilidade que fornece serviços para essas lojas ou para outras empresas, você vai querer ter disponível online estudos de caso, planilhas e outros conteúdos que estão ali no quadrante da direita na parte inferior da tela. Você pode ver que os posts estão bem no centro da matriz, né? É porque os artigos do blog são verdadeiros coringas. Dependendo do tema, eles podem ocupar qualquer quadrante. Olha que interessante. Você pode, então, acessar o site agora mesmo, abre.ai/matriz-conteúdo para conferir os detalhes desse material. Mas antes de você começar a produzir esses conteúdos, é preciso estabelecer um bom plano para fazer os investimentos certos e para obter os resultados que você deseja. Então, a gente vai conferir um passo a passo para esse planejamento. Ele tem como base um estudo sobre integração de comunicação de marketing do professor da Harvard Business School, Robert Nolan. Segundo ele, a implantação de um plano de marketing inclui a definição de mercado, que é a quem a comunicação se destina, missão, ou seja, qual é o objetivo que eu quero atingir, mensagem, que é de fato o que vai ser comunicado, definição também de mídia, ou seja, os canais de divulgação, definição de dinheiro, que significa os recursos necessários, e ainda a definição da mensuração, que é como é que eu vou calcular o impacto dessa estratégia. No marketing de conteúdo, a gente faz um paralelo. A gente pode dizer que o mercado é a persona, ou seja, é a representação do cliente ideal. A missão a gente chama de objetivo, que significa aonde queremos chegar com essa estratégia. A mensagem se divide entre a produção em si dos materiais e também o uso deles para facilitar a conversão, ou seja, o volume de clientes que de fato completam a jornada de compra. A mídia são os canais de distribuição online, o dinheiro são os recursos-chave e a última etapa é a mensuração dos resultados. E no próximo bloco, a gente vai verificar quais são esses recursos-chave e como dar os primeiros passos para implantar uma estratégia de marketing de conteúdo efetiva. Mas, até lá, eu quero que você responda ainda. Quais são as características dos seus clientes-alvo? Quais são aqueles clientes que a sua empresa quer adquirir? Vá pensando nisso e a gente se encontra no próximo bloco.